Bem-vindo oficialmente à aula 2 do workshop Investidor Aprendiz. Estamos aí no nosso segundo dia. Eu já quero antecipar para você que está assistindo agora e vai ver depois desse vídeo, essa aula, que hoje é o nosso segundo dia e vai ter uma aula bônus, conforme eu prometi para vocês. Eu quero começar direto aqui já falando do assunto de hoje, que é o assunto de renda variável, né? Fazer um breve resumo sobre o que a gente viu ontem. Nós falamos lá sobre os erros do investidor, os erros que geralmente o investidor comete, né, ao estar investindo, e também falamos sobre renda variável, sobre renda fixa, falamos sobre entender realmente o sistema financeiro, falamos dos erros que geralmente as pessoas cometem, que é falta de conhecimento, que é investir porque achar que está na moda, não ter a reserva da tranquilidade, enfim. Falamos sobre diversas coisas, foi uma base, um conceito para você começar a investir. E hoje eu quero falar sobre renda variável, tá? Então vamos direto à aula, não quero mais aqui nenhuma enrolação, vamos direto ao ponto. Espera aí que a minha câmera ela parou de gravar, acho que daqui a pouco ela volta, deu um errinho. Espera aí, vou dar um pause aqui rapidinho, tá? Espera aí, a gravação a gente já volta. Beleza, voltou a gravação. Show. Só ajustar um pouquinho aqui, um pouquinho para frente e subir um pouco a câmera. Beleza. Aí. Vou compartilhar minha tela com vocês agora e a gente vai começar, tá? Me dê um feedback aí para ver se está tudo ok. Galera, renda variável. Acho que isso aqui é um assunto que realmente a maioria das pessoas estão interessadas, vocês estão interessados, né? Em saber de fato, Luiz, o que é esse negócio de renda variável? O que é esse negócio de ações? Eu quero entender como é que funciona isso. Então, essa é a minha proposta de mostrar para vocês aqui na prática o que é a renda variável e entender, né? Mostrar que não é um bicho de sete cabeças, porém é algo que eu compreendo e concordo que não é fácil, porém é algo simples, ok? Então, entenda a diferença daquilo que é... Espera aí, não estava compartilhando a tela, perdão. Então, entenda a diferença. Voltou, acho que a tela tinha saído aqui. Me dê um feedback aí se vocês estão vendo a apresentação. Acho que tinha parado de compartilhar a tela. Me digam no chat aqui se está ok. Só para mim continuar, tá? Fala assim, ó, Luiz, o som está ok e o compartilhamento também está ok. Me dê esse feedback, por favor. Para mim continuar aqui. Beleza? Estão todos me vendo e ouvindo bem? Agora sim, estou vendo a minha imagem aqui. Agora vamos prosseguir. Então, beleza. Renda variável. O nome, ele já indica, né, gente? Renda variável, ou seja, é algo que diz que varia, né? O próprio nome, ele já remete realmente a alguma coisa. Então, você tem que ter essa ideia que o investimento em renda variável é uma coisa que não vai ficar como a renda fixa. Por isso que eu quero deixar aqui, digamos, esse versus aqui, né? Renda fixa versus renda variável. Aí eu quero que você entenda uma coisa, é preciso você entender essa diferença para que quando você realmente começar a investir, você não tenha dificuldades. Então, por exemplo, vamos ver aqui as principais diferenças entre a renda fixa e entre a renda variável, tá? Então, tá aqui, ó. A renda fixa, ela é mais segura, a renda variável, ela é mais arriscada. Por quê? Varia, né? O nome já disse. A rentabilidade, consequentemente, é menor na renda fixa e na renda variável é maior. Aqui a gente tem garantias, né? A gente viu os investimentos, se você não lembra da aula de ontem, acho que você lembra, ou se não, você pode rever depois. A gente falou sobre as garantias, que alguns investimentos possuem garantia, né? Então, a renda variável não tem esse tipo de garantia. Aqui, o recomendado, dependendo do perfil, a gente já falou um pouquinho de perfil, e eu vou repetir um pouquinho aqui quando chegar na hora de carteira, quando falar realmente da parte prática de investir. Geralmente, a renda fixa, ela ocupa uma maior parcela da sua carteira, ok? E a renda variável, uma menor parcela, justamente porque tem uma grande oscilação. Você tem que focar no longo prazo, é essa estratégia. E a renda fixa, ela é o quê? Ela é um empréstimo, né? Você pega o seu dinheiro e empresta para o banco, empresta para a financeira, empresta para a empresa, empresta realmente para financiar o setor lá agrícola, o setor imobiliário que a gente viu. Já na renda variável, você tem a ideia de ser sócio, de ser dono no negócio, dono do negócio. Então a gente vai ver aqui agora essa principal diferença. Então essa aqui é a base para a gente realmente seguir na nossa aula aqui,
a diferença entre renda fixa e renda variável, beleza? E aí já quero fazer o combinado seguinte, se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui no chat, ok? Ah, Luiz, eu tenho dúvida disso, tenho dúvida daquilo. Eu vou tocando aqui a aula e aí depois eu respondo as dúvidas de vocês, combinado? Então vamos prosseguir aqui. Bora lá. Aqui a gente tem o CDB, alguns tipos de investimentos, por exemplo, de renda fixa, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, tudo isso a gente viu quando? Na aula de ontem, né? E aqui os investimentos de renda variável, Luiz. Nós temos as ações, que eu vou falar daqui a pouco. Nós temos os fundos de investimentos, nós temos moedas. E aqui não estou falando ainda criptomoedas. Eu estou falando do quê? Estou falando de moedas mesmo. Por exemplo, ouro, dólar, iene, a gente tem também negociação de ouro, derivativos, que é um assunto um pouco mais complexo e é um assunto para uma outra aula. Aqui eu quero passar pelo menos o conceito para você saber. Quando você sair daqui, você já tem realmente a noção, a base para você tomar suas decisões de investimento, já começar a investir, ok? Então, eu deixei uma imagem aqui do gráfico, né? Então, a renda variável. O que é realmente a renda variável, Luiz? Você está dizendo, eu falei para você, já deu uma pincelada aqui, aquilo que varia, ok? Então, diferente da renda fixa, é uma coisa que não pode ser, digamos, prevista. Enquanto a renda fixa você consegue ter uma previsão, digamos assim, na renda variável você não consegue ter, porque varia, tem grandes oscilações. Né? Eu falei um pouquinho ontem sobre informações sobre coisas que realmente influenciam, né, na renda variável. Notícias, por exemplo, acontecimentos, ok? Então, você tem uma possibilidade de ter um risco, ele é alto, de fato o risco é alto. Só que é o seguinte, eu quero chamar a sua atenção aqui. As perdas são limitadas. Luiz, como assim as perdas são limitadas em investimento em renda variável? Porque você só consegue perder aquilo que você aplicou. Talvez eu não sei se ficou óbvio para você, mas eu vou explicar novamente. Quero elucidar para você novamente. Olha só. Imagine que você, por exemplo, você investiu R$ 100, ok? Você investiu R$ 100. Deixa eu só levantar aqui que eu coloquei inverti o negócio. Você investiu R$ 100. E aí, você só consegue perder R$ 100. Você não consegue perder mais que aquilo. Você não pode perder mais que aquilo. Certo? Então, esse valor que você perdeu é o seu limite. Ok, esse é o seu limite. Quero que você guarde isso, tá? Agora, a sua rentabilidade é ilimitada. Por quê? Se você investiu R$ 100, o seu investimento ele pode multiplicar para 200, para 300, para 400, para 500. Você quer um exemplo prático? Magazine Luiza. Esse é um exemplo, acho que mais fresco na memória do investidor, né? Se você acompanha, se você não sabia, mas talvez já tenha ouvido falar, você está descobrindo agora. As ações da Magazine Luiza, elas valorizaram tanto, para você ter uma ideia. As ações, elas custavam 96 centavos em 2000, não me recordo se era 2015 ou 2012, não recordo exatamente. E elas passaram a valer 400 e pouco, quase R$ 500. Né? Aproximadamente isso, não me recordo muito bem. Mas, enfim, foi um ganho muito grande. Então, imagine, de 96 centavos para R$ 500. Então, olha só, a perda, quem investiu na Magazine Luiza, por exemplo, na época, o máximo que ele poderia ter perdido era o quê? 96 centavos. Agora, se ele deixou, o ganho dele é ilimitado. Só que a questão é, e eu já quero deixar aqui uma lição para você, de que, de fato, você precisa entender que não são todas as empresas que são assim. E você precisa também entender a dinâmica do mercado. Porque eu falei para você, tem risco, tem risco. Mas eu vou deixar uma frase lá no final que vai realmente mexer com você. E eu espero que, de fato, essa frase faça sentido lá no final, quando a gente terminar aqui essa aula, sobre a questão de risco. O que é arriscado de fato? Tem risco, não podemos tirar o risco. De fato, tem risco. Só que se realmente fosse ruim, acho que ninguém investiria, né? E por que será que a minoria, eu provei para vocês a aula de ontem, que somente a minoria, somente 1% da população investe em ações? Então, o que você está perdendo? Vou te mostrar aqui. Vamos lá. O que mais? O foco pode ser de curto, médio e longo prazo. Você pode investir em ações com estratégia de curto, de médio e de longo prazo. Vai depender da sua estratégia. Você que decide aquilo que você quer fazer. Vamos lá. É simples de investir. Eu não falei que é fácil. Eu disse que é simples investir em ações. E eu vou provar isso para você. Qualquer pessoa pode investir, inclusive até menor de idade, pode ter conta para investir em ações.
E aqui, ó, esse dado aqui importante, somente 1% dos brasileiros têm um CPF ativo na B3. E esse número cresceu muito, né, de 2019 para 2020. Agora subiu um pouquinho também. Só que é algo que, de fato, ele precisa de um estudo mais aprofundado. Mas não é um bicho de 7 cabeças, é possível. Eu não sabia nada de ações e hoje eu invisto publicamente. Né? Se você não sabe, você pode ver que tem a carteira de investimentos da Vitória, a carteira onde eu invisto meu dinheiro na prática e mostro para vocês todos os meses. Coloco meu dinheiro ali. Inclusive, tem que gravar vídeo amanhã sobre as compras desse mês. Então, você está vendo esse vídeo agora, essa aula agora, mas a carteira está lá. Eu vou investir, né, para sempre, o máximo que eu puder, para mostrar para você realmente como faz investimento na prática. E aqui você está tendo a oportunidade de aprender e entender um pouco mais. Luiz, quais são os principais ativos de renda variável? Então, eu deixei para você aqui, tem mais, lógico, mas para a nossa aula eu quero citar os dois principais. Se você pegar esses dois aqui, gente, sem exagero, é suficiente para vocês conseguirem realmente ter a liberdade financeira, viver de renda passiva, que é aquilo que eu falei na aula de ontem. Quem lembra? Renda passiva. Quem esteve aqui ou quem não esteve ao vivo, conseguiu realmente assistir. Então, essa é a proposta que eu quero aqui deixar para vocês. Viver de renda passiva, ou seja, se aposentar com os seus investimentos. Ok? É algo totalmente possível. Então, a gente tem o fundo imobiliário e tem as ações, né? Que é a imagem de um prédio aqui da Bolsa, né? Não acontece mais isso, mas antes era assim um pregão, aquela loucura toda. E eu quero falar da forma mais fácil, mais prática de você investir em renda variável. Quero até dar um pause aqui e voltar. Olha só, deixa eu só parar de compartilhar aqui e abrir a minha imagem para vocês, para trazer aqui para mim, para focar aqui em mim. Deixa eu tomar uma água só. Olha só, vamos imaginar uma escada. Imagine uma escada de 3 fases. A gente tem a escada, o primeiro degrau da renda fixa, ok? Nós temos o segundo degrau, que é o fundo imobiliário, e o terceiro degrau, que é as ações. Então, vocês já passaram pela primeira fase. Pela primeira, que é o que? A renda fixa. A gente falou de renda fixa no workshop de ontem, na aula de ontem, ok? Agora vamos para o segundo degrau. Então, vamos voltar aqui. Espera aí. Vamos voltar. Deixa eu compartilhar novamente. Beleza. Vamos, então, avançar. Luiz, o que é o fundo imobiliário? Então, acho que aqui é algo mais prático, por isso eu comecei pelo fundo, para você entender. Que quando você investe em um fundo, você está comprando uma parte de um grande empreendimento imobiliário. Então, imagine que você não tem condição de comprar um imóvel, por exemplo, um prédio. Você vai lá e investe no fundo imobiliário. Como é que funciona isso aí, Luiz? Através de shoppings, agências bancárias, hospitais, edifícios, comerciais, galpões, aeroportos e até cemitério. Olha que engraçado. Luiz, para você, o que é investir em fundos imobiliários? É uma maneira inteligente, rápida e fácil de se investir em imóveis. E eu vou te provar hoje, eu tenho certeza que a sua mente vai, ó, dar aquele estalo assim sobre fundo imobiliário. Luiz, qual que é a vantagem? Você vai receber aluguel. Você não quer receber aluguel? Geralmente o brasileiro ele tem uma pega a fazer o quê? Ele quer ter uma casa para ele ter renda de aluguel. Não é verdade? Aí você quer fazer isso. Só que aí a gente vai ver quais são as vantagens e desvantagens de um imóvel próprio e o fundo imobiliário. Enfim, a gente vai. Deixa eu só desligar colocar no modo avião aqui, que tem ao vivo é assim, né? Bora lá, o que mais? Os dividendos, esses aluguéis que você recebe, ele é isento de imposto de renda. Isento de imposto de renda, ou seja, você recebe livre na sua conta. Top demais, topíssimo. O que mais? Vamos lá. Luiz, precisa de muito para investir? Não, a partir de R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00, você já pode comprar uma cota. Você já vai entender de fundo imobiliário. Já separa a sua dúvida aí, se tiver dúvida, pode comentar que depois eu vou responder. Mas vamos seguir. Vamos seguir aqui na nossa aula. Luiz, eu não entendi como funciona o fundo imobiliário. Você me explica de novo? Calma aí. Olha que desenho bacana que eu trouxe para você aqui, para você entender. Olha só, vocês estão vendo aí a setinha do mouse. Vamos pegar você, investidor.
Se você não é investidor de fundo imobiliário, você vai se tornar, que essa é a minha proposta aqui, dar o meu melhor para você realmente aprender a ser um investidor. O tema é, no workshop, investidor aprendiz. Você vai aprender. Luiz, como é que funciona? Eu quero investir hoje. Então, imagine um fundo imobiliário. Vou voltar aqui, ó. Eu falei que é uma parte de um grande empreendimento imobiliário, ó, agência, shopping, etc, tal. Beleza, vamos voltar, vamos avançar. Aí tem o fundo, tem um gestor, existe uma pessoa lá capacitada, habilitada para fazer a gestão do patrimônio, do dinheiro do fundo. Então, você coloca dinheiro lá. Então, você é investidora, você está aqui. Você pega, você subscreve. O que é subscrever, Luísa? Você coloca o seu dinheiro aqui no fundo. Beleza. O gestor fala do fundo aqui. Vamos pegar quem está aqui na aula. Vou pegar o Manuel aqui. Ô, Manuel, você vai comprar o quê? Uma cota, uma parte. A gente vai ver sobre isso aqui. Ele comprou um pedaço, ok? Do patrimônio. Isso é transformado em cota. Aí o gestor do fundo faz o seguinte, fala, Manuel, eu vou pegar o seu dinheiro, eu vou fazer aplicação e desenvolvimento. Ele vai fazer empreendimentos imobiliários. E lá na frente eu vou falar para vocês sobre os tipos de fundo que tem, as classes de fundo, vai fazer mais sentido. Mas dando um conceito geral aqui, ele vai comprar imóveis e alugar esses imóveis para quê? Para receber realmente dividendos, aluguel. Deixa eu só dar um recado para quem está no Instagram, só está ouvindo eu falar, não está vendo o slide, por quê? Porque você não entrou no grupo, você não está participando realmente do grupo, então você não recebeu o link. Se você quiser participar, entra no grupo lá e pede para alguém enviar o link para você, beleza? Inclusive, deixa eu só ativar aqui para a galera poder realmente falar. Então vamos lá, um minutinho só. Beleza. Luiz, recebe aluguel. Então imagine o lojista, tá? A gente já vai ver um exemplo de um shopping aqui. O fundo vai lá e comprou um shopping e alugou a loja para os lojistas. O lojista paga aluguel, que são rendimentos, pago para o fundo. O fundo vai pagar as despesas dele e distribui aqui, ó, dividendos, rendimentos para você, investidor. É assim que você vai ganhar dinheiro. Então, vou mostrar de novo lá na frente. Luiz, eu não entendi ainda. Novamente, outro exemplo aqui, ó. Você é investidor, você compra cotas do fundo, o fundo adquire ativos. O que são ativos? Imóveis, ok? Esses imóveis, eles fazem parte agora da carteira do fundo, do portfólio do fundo. Beleza. Aí as pessoas que alugaram esse imóvel, eles vão fazer o quê? Vão pagar aluguel. E aí o fundo vai repassar esse aluguel para quem? Para você, investidor. E você vai receber, então, rendimentos, dividendos na sua conta livre de imposto de renda. Ficou claro? Comenta para mim aqui no chat, aqui, ó. Coloca no chat aí para ver se ficou claro, se tem alguma dúvida por enquanto. É importante saber. Enquanto isso, eu vou avançar. Vamos lá. Luiz, eu entendi o que é fundo imobiliário. Tá bom. E agora, quais que são as classes? O que são classes? Classes de fundo imobiliário. A gente tem os fundos de renda, que são os fundos de tijolos. Por que você colocou tijolos, Luiz? Porque, de fato, é um fundo que ele tem tijolo, é um imóvel físico, tá? É um imóvel físico. Vamos lá, quem está com o microfone aí, se puder, só desabilitar aí para não ficar barulho aqui. Beleza. Tem imóvel físico, é um prédio, por exemplo, lá na Faria Lima, um prédio no centro de São Paulo. A gente tem os fundos de recebíveis imobiliários. A gente vai ver aqui já já, fundo de papel, que não tem imóvel físico. Nós temos os fundos de fundo. Vou explicar para vocês também, que ele investe em outros fundos. E a gente tem o fundo de desenvolvimento. Essas são as 4 classes de fundo. É o que você vai encontrar no mercado hoje, se você for investir. Beleza? Agora a gente vai pegar os tipos de fundo. E depois eu vou falar aqui de cada uma dessas classes. Beleza? Tipo de fundo. Fundo de shopping. Esse aqui acho que é o mais prático de entender, até porque é uma realidade que, né, antes da pandemia, digamos, talvez até hoje, né, alguns locais, dependendo de onde você está falando, onde você está, o shopping já tenha voltado. Mas o shopping é muito prático de entender. Por quê? O fundo, ele tem um patrimônio. O que ele faz? Ele compra um shopping. Esse shopping tem vários lojistas lá dentro. Cada um desses lojistas paga um aluguel. E esse aluguel que eles pagam vai para o fundo. O fundo tem as suas despesas também, o gestor recebe por isso. Ele paga tudo que ele deve, o que sobra distribui para você, investidor. Nós temos também os fundos
de galpões logísticos. Então, imagine lá, você acha que a loja C&A, as lojas Marisa, a Renner, por exemplo, Pão de Açúcar, onde que eles armazenam os produtos deles? Onde que eles armazenam realmente, né, tudo aqueles que eles vendem? É um galpão logístico. Só que às vezes esse galpão logístico não é deles. Eles alugaram. E existem fundos também que fazem isso. A gente pega Via Varejo, né, as Casas Bahia, você pega a Magazine Luiza, eles alugam galpões logísticos. E quem são os donos? São os fundos. Eles recebem de quem? Recebem da Magazine Luiza, por exemplo, da Marisa, ou Marisa, se não me engano, são próprios. Estou dando só um exemplo aqui, a Renner, e vários lojistas, né? Empresas que prestam serviço, que têm que armazenar os seus produtos, por exemplo. Bora lá. Lajes corporativas. O que é laje corporativa, Luiz? É de empresas. A gente pega de grandes empresas que têm escritórios. E você tem fundo disso também, aqueles prédios que você vê lá em São Paulo, aqueles prédios bonitos, espelhados, né? Lá no centro de São Paulo, na Faria Lima. Enfim, existem também fundos de hotéis, vários hotéis, agências bancárias. Você pega aí os bancos, as agências não são deles. Algumas são de fundos, outras são deles também. Enfim, condomínios, até estádios também. Tá? Se eu não me engano, até onde eu sei, o estádio do Palmeiras, se eu não me engano, pertence a um fundo de investimento. Então, também tem. Até nos Estados Unidos, tem de presídio, enfim, hospitais e até cemitérios também. Ok? Vamos lá, Luiz, falando agora da classificação. Eu falei das classes, né? Perdão. Agora aqui vamos aos tipos. Tipo de fundo de renda, fundo de tijolo. O que é? De fato, é um imóvel físico. Tem lá o imóvel, você consegue ir. Um exemplo, o shopping. Você pode ir no shopping. Ele tem participação nos ativos reais, né? Acabei de falar. E aqui, na verdade, todos os fundos, tá? Coloquei aqui, ó. Paga 95% do resultado para você. Ou seja, tudo que o fundo ele recebe de aluguel, ele paga 95% para você de volta. Beleza? Só que ele tem uma coisa que precisa se analisar, que é o risco de vacância. Luiz, o que é esse risco de vacância? Aqui é um risco de não estar totalmente alugado. Digamos assim, vamos pegar um exemplo de um galpão logístico. Se ele tem lá um espaço de 10 mil metros quadrados, se tem um espaço que está vago, ou de repente um inquilino quebrou um contrato, ele tem esse risco, isso não é bom para o fundo. Então precisa avaliar isso também. E é ideal você escolher o que? O fundo, Luiz, eu quero investir no fundo de tijolo. Você pegar um fundo com vários inquilinos. Você lembra do seu Barriga, do Chaves? Olha que interessante, como é que as coisas realmente começam a fazer sentido. O seu Barriga não tinha vários inquilinos lá? Dona Florinda, seu Madruga que nunca pagava? Tinha a Dona Clotilde, tinha toda a vizinhança lá do Chaves. Só que tinha sempre um inquilino que não pagava, que era quem? O seu Madruga. Então, esse detalhe que você tem que ter aqui, esse risco de vacância é isso, aquela pessoa que de repente não pagou ou aquele contrato que está vago. Ou seja, é menos dinheiro que está entrando. Olha como é que é engraçado isso. Como é que a gente consegue fazer aqui uma analogia, uma comparação das coisas que a gente viu, por exemplo, o que vê no dia a dia. Né? Eu acho que esse exemplo aqui deve ter ficado claro para vocês. Eu quero até que vocês dêem um feedback para mim aqui, comentando no chat, se fez sentido essa explicação ou não, se vocês entenderam ou não. Isso é importante para ver o entendimento de vocês. Beleza, vamos lá, vamos prosseguir. Fundos de recebíveis imobiliários, fundos de papéis. Na verdade, não tem imóvel, tá? Eles não têm imóvel. Mas, Luiz, espera aí, o fundo imobiliário não tem imóvel? É um título de dívida. Como é que funciona isso aqui na prática? Olha só, imagine que você é uma incorporadora. Você é uma empresa que constrói casas, constrói imóveis, apartamentos, casas, etc. Beleza. Você foi lá fazer um loteamento, você escolheu um terreno, poxa, um terreno bacana. Aí você vai construir as casas para vender para as pessoas, ok? E financiar. Ou você faz o seguinte, você constrói a casa para vender e, de repente, para alguém adquirir. Você precisa de um capital, de um recurso. Como é que funciona o fundo imobiliário? Por que eu estou explicando para você esse fundo de papel aqui? A empresa, o fundo não tem imóvel físico. Então, vou voltar de novo no exemplo aqui da incorporadora, a empresa de construção civil, tá? O que ela faz? Ela vai construir, ela precisa do dinheiro quanto antes. Por quê? As pessoas financiam o imóvel em 30 anos, né? 25 anos, 30 anos, 35 anos. É muito tempo para esperar para receber. É muito tempo. Então, o que ele faz? Essa empresa, ela contrata uma securitizadora. Quem assistiu a aula de ontem vai entender aqui dos CRIs, que eu falei o CRIs.
Ou seja, ele faz o quê? Uma antecipação do dinheiro de fluxo aqui, ó. Antecipa o fluxo. Aquilo que ele iria receber daqui a 20, 30 anos, ele recebe hoje ou daqui a um tempo. Só que os financiamentos imobiliários, ele não é acrescido de juros, não tem taxa, né? É corrigido. Então, a empresa, quando a empresa, por exemplo, vende isso daí, essa securitizadora, que é essa empresa responsável, ela pega isso daí, transforma em um título de dívida de fundo imobiliário, de receber. Ou seja, de fundo imobiliário, ele tem vários títulos de dívida. É como se ele tivesse o direito de receber de todas as pessoas que estão pagando lá o apartamento, a parcela da casa, enfim, do apartamento. Isso é lastreado, é dado como garantia de um fundo imobiliário. Então, aqui ele antecipa o fluxo, ok? É um fundo aqui que geralmente ele é bem conservador. O que é conservador? Não tem uma rentabilidade tão alta. Às vezes tem porque quando o IPCA sobe, quem assistiu a aula vai lembrar do IPCA, esse fundo ele tende a se valorizar mais que os outros. O que você precisa ver aqui? As pessoas deixam de pagar as suas casas, suas parcelas às vezes, não deixam? Não teve crise aí? Poxa, às vezes está complicado. Então você precisa saber disso aqui para saber se investe ou não nesse fundo, nesse tipo de fundo, tá? Que é o risco de inadimplência dos CRIs. A gente falou na aula de ontem. Se você não lembra, vai lá e assiste a aula de ontem que ainda está disponível, ok? Não sei até quando vai ficar lá, tá lá no YouTube. Fundos de fundos. Ele não possui imóvel físico. Perdão, é isso mesmo. Eu estava vendo outro aqui. Ele não possui imóvel físico, ele é um fundo que investe em outros fundos. É uma cesta. Imagine que eu pego aqui meu dinheiro, eu vou lá no mercado e compro várias coisas. Ao invés de comprar só feijão, não, eu compro arroz, feijão, óleo, açúcar, uma bolacha, eu compro, faço sacolão. Então, o fundo de fundo, ele não tem imóvel, ele investe em vários fundos. Ele investe em um fundo de tijolo, um fundo de recebíveis, eu acabei de explicar para vocês. Então, ele investe em vários tipos aqui. É uma excelente forma de diversificar, só que você precisa analisar o quê? A estratégia do fundo, o que o gestor realmente está fazendo, tá? Fundo de desenvolvimento. Esse aqui também, ele não tem via de regra. O que ele faz? A ideia dele aqui é viabilizar novos projetos imobiliários, é construir mesmo. É semelhante ao que essa empresa de incorporação que eu acabei de falar para você. Uma empresa que ela quer construir. O fundo ele pega e fala, peraí, ó, imagine que eu tenho um terreno, eu tenho dificuldade para construir. O fundo vem e fala, seu Luiz, você quer uma grana aí? Você quer que eu desenvolva esse projeto para você? Beleza. Eu falo, tá bom, vocês vão me pagar uma grana? Vou pagar uma grana. Eles pagam para mim uma quantia, e aí esse projeto imobiliário, o que eles fazem? Eles lucram com a venda. Então, pode comprar o terreno de mim, pode arrendar isso daí, enfim, fazer uma negociação e lucrar com a venda desses imóveis. Então, é um fundo que tem possibilidade de ter um retorno maior, mas precisa analisar os riscos, precisa de ter aí mais conhecimento sobre isso. Beleza? Agora, Luiz, o que é melhor? Eu investir em fundo imobiliário ou eu comprar um imóvel? Grande pergunta, hein? E aí, o que vocês acham? Coloca para mim aí. O que é mais interessante do que vocês viram até agora? Comprar um imóvel ou investir em fundos imobiliários? Quero ouvir vocês. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, bora lá. Depende do seu momento de vida. Porque o imóvel comum, eu quero deixar aqui algumas coisas que acontecem com ele, algumas características do imóvel. Você tem que procurar algo que caiba no seu orçamento. Se você não conseguir gerenciar sozinho, você vai precisar de uma imobiliária, por exemplo. Luiz, eu quero alugar um imóvel para ter renda de aluguel. Às vezes dá trabalho. Ele tem um alto custo de manutenção, tem. Eu falo porque eu tenho um caso de aluguel, eu sei como que é. Às vezes dá trabalho com inquilino, tem manutenção, é difícil de vender. Eu tenho os dois, tenho imóvel de aluguel e tenho fundo imobiliário, tá? Então é difícil de vender, por quê? Uma casa não é fácil vender do dia para a noite. Você acha que é fácil? Coloca a sua casa à venda aí. Não é fácil, galera. Não é todo mundo que tem assim, a grana na hora para comprar a sua casa. Então ele tem pouca liquidez, não é fácil de converter. E você paga imposto também sobre o ganho do aluguel, meu amigo. Tem imposto também sobre o ganho do aluguel, tá? O que mais? Agora o fundo imobiliário. Não precisa de ir atrás de imóveis. Quem faz isso é o gestor para você. É sem burocracia com a compra. Sem incômodo com o inquilino. Ninguém vai ficar enchendo o seu saco ali. Ah, quebrou a torneira. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, ninguém enche o seu saco. O que mais? Menos despesas. Mais liquidez. Porque se você comprou um apartamento de 1 milhão
Você consegue vender uma parte dele, um cômodo, lá, uma sala, um banheiro? Você não consegue. Aqui você tem alta liquidez. Você pode, se você investir 1 milhão, investiu R$ 100 ou R$ 1.000, você vende 100, 200, 300 a hora que você quiser. Então, isso aqui tem alta liquidez. Você consegue vender um pedaço só. A gestão profissional, que é um profissional altamente qualificado, é isento de imposto de renda, aquilo que você recebe. Show de bola. Acessível, como eu falei para vocês. Tem a partir de R$ 10 lá, R$ 2, R$ 3. Aqui eu deixei um resumão de como é que funciona, tá? Vocês podem ver depois isso daqui. Vou deixar salvo, você pode dar um pause depois. Como é que funciona aqui a característica, perdão, do imóvel próprio e do fundo imobiliário. Luiz, como é que ganha dinheiro? Não sei se você já se deu conta de como ganhar dinheiro, mas vou repetir para você aqui, vou deixar para você aqui. Como se ganha dinheiro com o fundo? Como se faz dinheiro, na verdade, né? Você recebe dividendos mensalmente ou a cada 6 meses. Os dividendos são isentos de IR, ok? E você pode vender suas cotas com lucro. Ou seja, você pode receber de duas formas. Você ganha um aluguel, um rendimento todos os meses. E além disso, a cota que você comprou, de repente você comprou uma cota lá por R$ 10. Ela se valorizou em 11, em 12, você pode vender. Aí você paga 20% de imposto sobre o lucro, né? Você comprou por 10, vendeu por 12, vai pagar lá realmente 20% em cima desses dois. Ah, comprei por 100, foi para 120, paga 20% sobre isso. Se vender. Se não, fica lá, você não paga nada, ainda fica isento ainda do rendimento. Aqui a gente tem o IFIX, que é um índice dos fundos imobiliários, né? Se você assistiu a aula de ontem, você lembra que eu falei do Ibovespa? Aqui é o quê? O indicador, como se fosse o Ibovespa, só que é voltado para quê? Voltado para os fundos imobiliários. É um termômetro aí, né? Aí tem uma quantidade de 85 a 90 FIIs. Ele mostra o comportamento, a oscilação, o desempenho com base nas cotações aqui. Aqui é um gráfico do IFIX, né? Que eu deixei aqui para vocês verem. É só um exemplo de como é que funciona aqui essa oscilação. Agora vamos para o que vocês acho que mais querem, né? Pelo menos eu imagino, e todo mundo tem mais curiosidade, que é o quê? As ações, meu amigo. Minha amiga, quem está aqui? Vamos lá. Tá o Manuel e tá o iPhone da Vera. Acho que é a Vera que está aqui, né? Enfim, bora lá. O que é ação, Luiz? Vou tomar uma água aqui. Ela representa uma menor fração, uma fatia da empresa. Quando você investe, você compra uma ação. Mas, Luiz, eu não entendo. Porque, assim, a empresa, gente, ela tem várias fontes de se financiar, ou seja, de levantar recursos. Pode ser através de um banco, através de dívida, que é uma debênture, por exemplo, que a gente viu ontem, falei na aula de ontem, e através de ações. Ela fala assim, gente, eu ter um projeto massa para desenvolver. Quem vem comigo nessa? Quem acredita no meu projeto? Então você vai lá, você pode entrar, né? Já tem empresas que estão com o capital aberto, ou empresa que abre, por exemplo, vai começar agora. Ela pega dinheiro dos investidores para começar um negócio, para expandir os seus negócios. É isso. Então você compra uma parte. Quando você investe em ações, você se torna um sócio. Você compra uma parte, uma fatia da empresa. Beleza? Bora lá. É uma forma simples de você se tornar um sócio. Quanto mais ações você tem, maior será a sua participação dentro dela, mais dono você vai ser dela. Por quê? Se a empresa, vamos supor que, vou pegar um exemplo bem simples aqui, tá? A empresa abriu capital com R$ 1.000. Você comprou R$ 100, você tem uma participação de quanto dentro dela? De 10%. Você compra duas ações, você tem o quê? 20%. Eu acho que não é assim, é milhões de ações, às vezes bilhões de ações. É só para você entender a lógica. Peraí. Beleza. Eu falei aqui que o risco é alto, né? A perda é limitada. Já tinha falado isso aqui na comparação de renda fixa com renda variável. O estudo mais aprofundado, você pode investir a partir de R$ 1. Você tem noção disso? R$ 1. Existem empresas boas com R$ 4, R$ 5. Essa relação de preço e valor é coisas diferentes. Tá? Isso aqui eu ensino mais na mentoria, mas aqui é só para vocês terem uma noção, para olhar realmente o valor dela. Bora lá. Luiz, como é que a gente ganha dinheiro com ações? O que você fala aí, você investe, se você ainda não se deu conta, lá na carteira da Vitória, onde visto na prática, eu vou te mostrar aqui e talvez você vai identificar a minha estratégia. Qual que é a primeira forma? O ganho de capital. Você compra uma ação por 10, vende por 15, beleza?
Qual que é a segunda forma? Tá, tem mais formas, vou mostrar as 3 principais para vocês aqui. Dividendos, você recebeu R$ 1. Então, olha só, além de ação e de 10 para 15, por exemplo, ela paga dividendos para você. É parte do lucro da empresa, que está aqui, ó. Parte do lucro, deixa eu minimizar aqui. Parte do lucro da empresa que você recebe por ter ações dela. Se você é acionista, ela paga o lucro para você. E é isento de imposto de renda. A outra forma, juros sobre capital próprio. Ao invés de ser isento isso daqui, você paga 15%, tá? Então, olha só, eu falei só de 3 formas. Tem 7 a 8 formas de você receber dinheiro ou fazer dinheiro com ações. Aqui é só as principais. Então, já mostrei para você lá na carteira da Vitória. Nossa, Luiz, você recebeu só centavos? É, só centavos, por enquanto. Mas a longo prazo, vou recebendo mais. Isso vai virar um efeito bola de neve. É isso que eu quero que você faça, que você aprenda a investir para você não depender do INSS. Na aula de ontem eu falei sobre isso, a diferença de investir e depender do INSS. Será que é isso que você quer? Então vamos lá, vamos avançar. Ibovespa, eu falei ontem, eu trouxe aqui novamente só para dar uma pincelada, que é um termômetro aí do mercado de ações, que você viu no Jornal Nacional, o William Bonner falando, por exemplo, a bolsa subiu tantos por cento. Enfim, esse aqui é o Ibovespa, tá? Um termômetro do mercado de ações no Brasil. Aqui é o gráfico que eu trouxe. Luiz, eu quero investir em ações. Você precisa de saber de uma coisa, quais são os tipos de ações. ON, primeiro tipo. O que é uma ação ON, Luiz? É uma ação que ela dá direito a voto. Direito a voto é exatamente isso, você não ouviu errado. A votar no quê? Nas decisões da empresa. Existe lá um conselho de administração, existem realmente pessoas que estão responsáveis pela gestão da empresa. E aí, se você tem bastante ações, você pode tomar decisões. Se você tem poucas ações, você não vai conseguir influenciar. Mas quem tem esse tipo de ação ON, e você vai entender um pouquinho mais para frente, vai fazer mais sentido, ele tem direito de decidir realmente sobre isso. E tem prioridade também, tá? No tag along, que é algo que não dá para explicar agora, porque é muito conteúdo, e eu explico também isso aqui com mais detalhes na minha mentoria. Ok? Bora lá. Depende da quantidade de ações que você tem, acabei de falar, você consegue influenciar, e são sempre final 3. O que é final 3, Luiz? É o código da ação ON, PETRI 3. Beleza. Ação PN é ação preferencial. Guarda esse nome, preferencial. É aquela ação que ela dá preferência em receber o quê? Dividendos. Então, quem compra esse tipo de ação, quem tem esse tipo de ação, ele não tem direito a voto, a não ser que a empresa fique 3 anos sem receber, sem distribuir dividendos, aí dá direito a voto. Então, quem investe nesse tipo de ação, ele tem o direito a receber, às vezes, 10% a mais de dividendos, só que não necessariamente é uma obrigação. Isso é estipulado no estatuto da empresa, que determina o quanto que ela vai pagar. Se a ação ON vai pagar a mesma coisa que a PN, ou se a PN geralmente vai pagar mais, ok? Bora lá. É o que eu falei aqui, ó. Ficar 3 anos, exemplo de ação. Petrobras, essa ação Petri 3 e Petri 4. Petrobras, ação da Petrobras, ao final 3 e 4. Ação Unity. Essa aqui é facinho também, porque é um pacote de ações, né? É uma mistura de ações aí. Por exemplo, 2 ações ON e uma PN, ou 2 ON e uma PN. Então, é um pacote. Você pega um pouquinho de uma, um pouquinho da outra, se transforma numa unit, tá? Tem o porquê também que foi criado isso daqui, que foi para dar liquidez. Luiz, o que é dar liquidez? Não estou entendendo nada. Calma, gente, relaxa. Você não aprendeu tudo do dia para a noite. Tudo que eu estou falando aqui, talvez se você saiba, beleza. Se você não sabe, é aprendizado. Você está aqui aprendendo. É workshop do investidor aprendiz. Então, relaxa, você está aprendendo. Bora lá. Luiz, as 3 principais estratégias de se investir em ações. Vou deixar para vocês aqui as 3. Só que dessas 3, deriva outras mais. Então, dentro dela, dentro de cada uma delas, tem outras subestratégias, digamos assim, outras derivações. Mas, via de regra, são essas 3. Buy and hold, swing trade, day trade. E aí eu vou explicar cada uma delas aqui. O que é buy and hold? Do inglês, quem está afiado no inglês, buy quer dizer o quê? Comprar. Buy. And hold. Hold é segurar. Então, você compra e segura. Segura para quê? Você investe sem a intenção de vender. Você quer ser um sócio da empresa, beleza? Você compra todos os meses e busca ser sócio da empresa. Você reinveste os lucros. Lembra que eu falei dos dividendos? Então, a empresa paga os dividendos para você e você vai lá e recebe esse valor.
Aquilo que você recebe, ao invés de gastar, você reinveste. Porque no longo prazo, você investiu tanto, você reinvestiu tanto, que automaticamente a empresa está pagando para você e você está recebendo todos os meses. Né? Virou uma massa crítica. Você quer o quê? Quando você tem essa estratégia, viver de renda, de proventos. Essa é a minha estratégia. E é isso que eu quero ensinar para vocês, é isso que eu estou ensinando para vocês, é ser um investidor inteligente. Ontem eu falei um pouquinho na aula de ontem. Enfim, você paga imposto de renda sobre o lucro. Se você vender a ação, tá? Porque o dividendo, lembra que eu falei que ele é isento? Juros sobre capital próprio, você paga 15%, mas enfim. Eu quero aqui, deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Espera aí. Quero que você olhe aqui para mim. Essa estratégia é a estratégia comprovada que funciona a longo prazo. É essa estratégia que vai fazer você ser um investidor de sucesso. Luiz, tem como ganhar dinheiro com outras estratégias? Tem como. Só que, infelizmente, não é comprovado ao longo do tempo. A não ser que você queira ter uma renda ativa, ao invés de uma renda passiva. Luiz, eu não entendi a diferença. Eu falei isso na aula de ontem. Então, você precisa assistir, está lá, disponível ainda para você. Bora lá, vamos voltar aqui. Luiz, qual que é a outra estratégia? Swing trade. Que estratégia é essa, Luiz? É a estratégia de você comprar com a intenção de vender em um prazo que você mesmo define. Ah, daqui um dia, uma semana, um mês, 2 meses, talvez até anos. Só que aí entra mais na estratégia de buy and hold, que é uma derivação dela ali. Então, geralmente, o foco é no médio prazo, dias, semanas e meses, geralmente. Você compra hoje para vender daqui a um tempo. Lembra que eu falei, você compra por 10 para vender por 15. Você vai seguir a tendência do mercado. Você acredita nessa empresa, você vai analisar lá o gráfico, por exemplo, ou vai analisar uma perspectiva dela, vai investir com essa estratégia. E a estratégia que muito tem se falado hoje, e às vezes, infelizmente, pessoas más intencionadas, como em todo lugar, em qualquer área na vida, qualquer profissão, tem pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas, que vendem promessa fácil de ganhar dinheiro com day trade. É o que eu estou falando aqui. Se você faz uma renda ativa no day trade, você estudar, você consegue ganhar muita grana. Só que a maioria das pessoas que investem nisso aqui, eles não entenderam o que é a diferença de renda ativa e renda passiva. E é por isso que perde muito dinheiro. Mas, se você se dedicar, dá. Como a minha estratégia, meu objetivo de vida não é viver de day trade, eu quero viver o quê? Do meu trabalho. Viver realmente do que eu faço, do que eu estou me dedicando, por exemplo, que é a educação financeira, projetos para transformar, para abençoar a sua vida, não só isso aqui, mas tem outros projetos também, que em breve e futuramente eu vou lançar. Enfim, eu não quero viver disso, eu quero que os meus rendimentos ele paguem a minha conta. E onde eu consigo isso? Eu consigo a renda passiva. Enquanto eu trabalho, eu invisto, sem ficar o dia inteiro com a cara no computador lá, fazendo operação, ou uma parte do dia. Tá errado, Luiz? Não tá errado. Cada um tem uma estratégia. Mas eu não quero isso para mim, por exemplo, porque eu sei que, infelizmente, trabalha muito o seu emocional. E não só isso aqui, mas também os outros tipos de investimento, a outra estratégia também. Só que essa daqui mexe muito mais. Se você não tiver um cuidado, você tende a ter grandes perdas, tá? Mas deixa o adendo. É possível, só que só ganha dinheiro quem? Geralmente 5, 10, no máximo, aí às vezes 1% da população ou dos investidores de day trade, ok? Bora lá. Busca ganho de curto prazo, ganha no volume. Como geralmente não sobe tanto, às vezes, o ativo, ou a pessoa opera com muitos valores, ele procura ganhar na quantidade de operação. Quanto mais operação ele faz, ele acaba ganhando também, tá? Ele pode operar alavancado. O que é alavancado? Imagina que você tem R$100, você consegue investir, por exemplo, 500, 600, dependendo dobrar o seu capital. O risco é alto, tem que saber o que você está fazendo, tá? E você paga 20% sobre aquilo que você vender. Enquanto nos outros anteriores você paga 15%, aqui você paga 20%. Luiz, como é que eu compro uma ação? Primeira coisa, você precisa ter conta em uma corretora. Certo? Então, a galera que está no Insta aí, sabe que tem que entrar através do link, né? O pessoal entrou aqui. Mas bora lá, vamos prosseguir aqui, galera. Como comprar uma ação? Você tem que ter uma conta na corretora. Sem ter a conta na corretora, você não vai conseguir comprar. E aí eu deixei aqui, ó, o tanto de corretora que tem no mercado.
Aí talvez fique aquela bagunça na sua cabeça. Luiz, que bagunça é essa? Qual corretora que eu escolho? Calma. Vou explicar já já. O que é a corretora? O que ela faz, o papel dela? Ela é uma intermediária entre você e a B3 e a Bolsa de Valores. Ou seja, você está aqui, nós temos a corretora e tem a Bolsa de Valores. Ela faz essa intermediação, certo? Você abre a conta nela, transfere o seu dinheiro, você vai lá no Home Broker, ok? Que aí, quem já viu o vídeo que eu mostro na prática como investir, eu mostro o que é o Home Broker. Você vai lá digitar o código da ação. Por exemplo, Itube 4, ação do Itaú Unibanco, por exemplo, compra lá. Daqui a 2 dias, né, o dia mais 2, você tem ação na sua carteira, na sua conta, aparece lá no saldo dos seus investimentos. Na prática é isso aqui. Fácil assim, 3 passos praticamente. Abriu a conta, transferiu o dinheiro, ó, 1, 2, 3. Rapidão, rapidão. Luiz, e agora? Como é que eu escolho uma corretora? Galera, isso aqui é importante. Acho que a primeira coisa, né? Deixei até isso aqui em ordem de importância. Na verdade, isso é principal. Segurança, saúde financeira. Você já vai entender isso aqui que eu vou falar lá na frente, tá? O atendimento. É uma corretora que presta um bom atendimento? Aplicativo, site, os produtos e serviços. Eu vou até dar um pause aqui. Espera aí. Rapidinho. Porque eu esqueci de colocar aqui uma coisa importante, tá? Vamos lá. Taxas e custos. Então, espera aí. Uma coisa importante. Esqueci de colocar. Qual que é a taxa, Luiz, que essa corretora cobra? Qual que é o custo? Então, além de tudo isso aqui que eu já falei para você, você precisa analisar também isso que essa corretora está oferecendo para você de serviço. Então, deixa eu compartilhar novamente a tela aqui. Opa, cadê a apresentação? Oh, beleza. Compartilhar. Apareceu aí? Apareceu. Então, além de analisar tudo isso, você precisa analisar as taxas também. Mas é tanta coisa, gente. E ver se você só lembra também, né? Já até sei, mas para colocar aqui no slide, procure trazer sempre o mais essencial, e uma coisa essencial, não podia deixar de colocar isso aqui. O atendimento, o aplicativo que ela oferece, o site, os produtos e serviços. O que é produto e serviço? Qual tipo de investimento oferece na corretora? Qual serviço ela oferece para você? E os custos e as taxas também. Então, você percebe aqui que é uma série de coisas, né, que você precisa analisar para escolher uma corretora, tá? Vamos lá, estamos quase avançando aqui. Prometido foi fazer 1 hora, entre 40 minutos e 1 hora. Então, não chegou ainda a 1 hora, estamos quase finalizando. Luiz, e a pergunta que não quer calar. E se a corretora falir? Você perde o seu dinheiro, será? O seu dinheiro, peraí. Mas as suas ações você não perde. Por quê? Ela fica registrada, custodiada na B3. Lembra que eu falei na aula de ontem? Caramba, Luiz, você falou tudo na aula de ontem. Pois é, você tem que assistir. Senão você não vai entender algumas coisas aqui. É um complemento, é uma sequência, estamos evoluindo. O saldo parado que está na sua conta, você pode perder. Está parado o dinheiro lá. Porém, a não ser que esse dinheiro venha das operações, por exemplo, os dividendos que ficou lá, é uma operação que você gerou com lucro, aí sim. Porém, você pode perder esse dinheiro. Só que aí você vai ter que recorrer a outros meios, tá? Entrar com processo, sei lá, fazer alguma coisa, procurar um advogado, enfim, você vai ter que recorrer a outros meios também, mas via de regra, você perde esse valor, tá? Então tem que saber escolher a corretora. Lembra que eu falei lá atrás? Viu que a corretora realmente oferece. Por isso, deixei o recadinho aqui, ó, escolha bem. Luiz, quais são os 2 tipos aí para mim comprar uma ação? As 2 formas, na verdade, que os 2 tipos são os 2. Pode ser também. O lote padrão. O que é o lote padrão? Quando você vai abrir a sua conta na corretora, você vai comprar pela primeira vez, você vai ter que escolher se você vai comprar uma ação, 2 ações. Será que dá, Luiz? Dá. Só que se você não colocar o que eu vou te falar na sequência aqui, ó, que é a letrinha F, ó, digitar a letra F, você não vai conseguir comprar uma ação. Porque o lote padrão, o que é um lote? É uma quantidade, né? Um lote lá, é um loteamento de uma casa, um lote de vendas. É uma quantidade de coisas. Aqui é a mesma coisa, quantidade de ações. Então, você pode comprar 100, 200, 300, 1.000, 10.000, quantos você quiser. Ah, Luiz, só tenho dinheiro para comprar uma. Compra uma.
Faz o teste, vai lá, investe. É isso que eu quero, essa é a minha proposta com você. Você pode comprar, é fácil, uma ação. Como é que você faz isso? Vai digitar o código F no final. Lembra que eu coloquei lá a Petrobras? Petri 3 ou Petri 4? Se você colocar sem o F, você vai comprar 100, 200. Você vai definir, por exemplo. Agora aqui não. Aqui você vai comprar uma, duas, três, enfim, quantas ações você quiser, de 1 até 99. Agora estamos finalizando aqui. Eu deixei para você os 7 passos para você começar a investir. 7 passos. E eu vou falar um pouquinho desses passos aqui na sequência. Vou dar uma pincelada, porque na aula de amanhã eu quero detalhar mais isso daqui, tá? Então, é você definir o porquê você quer investir, escolher a sua estratégia, ok? Que eu já falei aqui. Abrir a conta na corretora, você vai definir realmente o porquê que você fez isso, como é que você escolheu, que critério, enfim. Seu perfil, qual que é o seu? Lembra que eu falei? Você vai fazer isso daqui. Depois você vai estudar os tipos de investimento. A gente já fez um pouco isso daqui. Eu espero que você tenha entendido, espero que você entenda de fato. O que você recebeu aqui, eu acho que você nunca viu isso aqui na escola. Você fez faculdade, talvez a faculdade não ensinou isso para você. Porque, às vezes, entre aspas, nos ensinam a ganhar dinheiro, mas na prática não ensinam mesmo como vender o nosso peixe, como fazer o nosso negócio. E não nos ensinam a multiplicar. E eu vou ensinar você aqui, que eu estou ensinando, a minha proposta é fazer você multiplicar o seu dinheiro através dos investimentos. É essa a proposta. E você está recebendo isso de graça, meu amigo. O feedback é de vocês. Eu não quero me autoelogiar aqui, mas está sendo válido esse conteúdo aqui? Quem assistiu a aula de ontem, quem está na aula de hoje aqui, está fazendo sentido esse conteúdo? Está sendo importante? Comenta para mim no chat aqui, ó. Só coloca aqui o feedback de vocês, por favor. Então, o quarto passo, estudar os investimentos. Quinto passo, você vai montar a sua carteira. Lembra que eu falei lá? A gente vai falar sobre isso amanhã, sobre a montagem da carteira. Fazer a gestão dela. E depois, isso aqui que assusta todo mundo. E você tem que entender a diferença. Luiz, eu não invisto em ações porque é complicado, tem que pagar imposto de renda. Você tem que entender a diferença de pagar e declarar. A gente vai falar sobre isso amanhã, ok? E aí eu quero finalizar com essa frase aqui. Eu quero que vocês façam um print dessa tela e pode até postar lá no Instagram ou me marcar depois. Tira o print dessa tela aqui, ó. Vou tirar um print aqui. Não é arriscado investir em renda variável. Arriscado é investir sem conhecimento. Então, galera, qualquer coisa... Lembra que eu falei lá no comecinho, eu falei que ia deixar essa frase de destaque para vocês? Porque é exatamente essa a minha proposta. Quando você investe sem conhecimento, como qualquer outra coisa que você faz, por exemplo, na sua vida, sem conhecimento, tende a dar ruim, né? Tende a dar ruim, como a gente brinca aí. Então, se você investir sem conhecimento, não vai valer de nada. Vocês estão aqui aprendendo. Ó, peraí. Só minimizar aqui. O chat. Beleza. Então, assim, ó, alguém comentou aqui, não consegui ver quem. Acho que foi a Vera, né? Comentou, muito valioso. Que bom, fico feliz de ouvir isso, de verdade. Eu preparo aqui o conteúdo com o objetivo de entregar para vocês sempre o melhor, para vocês aprenderem de fato na prática a investir. Obrigado, Vera. Tanta gente que eu não conheço todo mundo ainda, mas enfim. O importante é vocês estarem aqui. Então, galera, aproveita esses momentos agora. Se vocês querem tirar alguma dúvida, e aí eu quero já fazer o convite para vocês não perderem a aula de amanhã, tá? Não perca a aula de amanhã. Você que vai assistir esse vídeo depois, mas é que ao vivo você tem a oportunidade de interagir, né? Você está aqui ao vivo comigo, você pode mandar a sua dúvida, eu vou responder. Então, se quiser abrir o microfone agora e tirar a dúvida de vocês, aproveita aqui esses 2, 3 minutinhos para a gente bater um papo rapidinho. Mandem aqui. E aí, fiquem comigo, porque amanhã vai ser a aula bônus, e aí eu quero apresentar uma oportunidade para vocês. Então, só vai realmente saber essa oportunidade em primeira mão quem tiver comigo, tá? Quem tiver realmente nessa aula bônus de amanhã. Então, fiquem comigo, estejam aqui às 20h03 novamente, para nós finalizarmos aí com chave de ouro essa aula do workshop, ou melhor, o workshop do investidor aprendiz. Beleza? Pelo que eu vi, ninguém tem pergunta aqui.
né? Agradeço aí ó, aos elogios de verdade. Espero que realmente tenha feito sentido para vocês. Então, amanhã nós temos o nosso encontro marcado. Ó, tem uma pessoa que falou aqui que está com uma quantia de 40k na poupança. Então, olha só. E eu quero repetir a frase aqui, eu vou até voltar aqui, ó. Olha aqui. Eu não sei se você assistiu, você que falou aí, a Vera. Vera, você não assistiu a aula de ontem? Assista a aula de ontem. Tá lá no meu YouTube. Por quê? Eu falo sobre isso daqui, ó, sobre a poupança. Mostrei, eu provei, você vai ver que tem investimento melhor do que a poupança com segurança. E não é arriscado investir em renda variável, é arriscado investir sem conhecimento. E eu estou aqui para ajudar vocês. Então, assista a aula de ontem. Se for o caso, reveja essa aula e vem comigo aqui amanhã, todos vocês, para a gente realmente fechar com chave de ouro. E aí eu quero apresentar a oportunidade para vocês amanhã. Então, fica comigo. Combinado? Beleza, assiste lá. Gente, vou finalizar aqui. Deixa eu só parar de compartilhar. Vou pedir a gentileza para vocês. Abrem a câmera aí, só para a gente tirar um print aqui, tá bom? Deixa eu dar um pause na gravação, para a gente tirar um print. Gente, então era isso. Essa foi a segunda aula do workshop Investidor Aprendiz. Você que está assistindo agora ao vivo, parabéns. Se você está vendo depois, aproveita que não vai ficar gravado, ou melhor, disponibilizado por muito tempo para vocês, tá bom? Então nós temos o nosso próximo encontro amanhã, às 20h03, com uma excelente oportunidade para vocês. Fiquem com Deus, desejo a você que vocês tenham uma vida de vitória e sejam todos abençoados até o tutano, viu? Fui!